turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês a revisão de português, certo? Hoje a gente vai trabalhar nos conteúdos de tipos de frases, sinais de pontuação e o substantivo, certo? Vamos lá. Na língua portuguesa, para que a gente possa poder se comunicar bem, nós precisamos ter noção da entonação da nossa voz e do modo como a gente vai colocar essa frase para que a nossa comunicação possa ser bem feita, certo? Então, por isso, para que essa comunicação seja bem feita, a gente necessita usar de formas diferentes de falar certas coisas. Por exemplo, quando a gente precisa fazer uma pergunta, existe um tom de voz específico que a gente usa só para as perguntas, certo? Quando a gente quer fazer um elogio, no caso de algo que a gente quer, algum comentário de admiração, a gente usa uma entonação de voz que é específica para uma frase que se refere a uma admiração, certo? Para uma afirmação, a gente também tem um tom de voz específico, tudo está baseado no tom de voz. E para a gente saber o tom de voz que a gente vai utilizar para cada frase falada, existem os pontos, né? Existem os tipos de frase e o que vai determinar o tipo de frase são algumas palavras e alguns pontos, certo? No caso da escrita, são palavras e pontos. No caso da fala, a entonação da voz e o contexto que a frase traz consigo. Eu trouxe aqui para vocês também alguns pequenos exemplos, né? No caso, a frase declarativa, para a gente é mais comum chamar de frase afirmativa. Ela é declarativa porque ela está declarando alguma coisa. Afirmativa porque ela está afirmando alguma coisa, certo? Na frase afirmativa, a gente vai saber que ela é afirmativa porque ela termina com um ponto final. E, além de ela terminar com um ponto final, ela não traz em si a palavra não, certo? Porque existe também a frase negativa. Existe a frase afirmativa, a frase interrogativa, existe a frase imperativa, a frase exclamativa e a frase negativa, certo? No caso da frase interrogativa, né, que são perguntas que a gente faz, na escrita, a gente sempre usa o ponto de interrogação para saber que é uma frase interrogativa. Na fala, é pela entonação da nossa voz, certo? O imperativo a gente usa para dar ordens, para fazer pedidos ou para dar conselhos, né? No geral, a gente usa a frase imperativa para dar orientações, né? E, geralmente, os pontos utilizados para essa frase são os pontos de exclamação e o ponto final. No caso da frase exclamativa, né, geralmente a gente usa a frase exclamativa para falar num tom alto. Ela exprime admiração, exprime tristeza, espanto, entusiasmo e outros sentimentos e emoções. Geralmente a frase exclamativa é a mais utilizada para exprimir emoções, né? O ponto é sempre o ponto de exclamação. Aqui a gente já está começando a ver também um pouco dos sinais de pontuação. E tipo, tia, como é que eu posso saber se uma frase é exclamativa? Como eu falei, se uma frase é exclamativa, negativa, eu posso colocar exemplos para vocês. Por exemplo, no questionário, né, da primeira aula que eu vou passar para vocês, tem lá algumas perguntas, né? Pronto, eu vou colocar para vocês aqui uma frase interrogativa. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? No ponto de interrogação, usando essa entonação de voz, qual é o seu nome? É uma frase interrogativa. E quando a gente vai responder, a gente sempre usa a frase afirmativa ou declarativa para responder. Meu nome é, e aí você fala o seu nome, é uma frase afirmativa ou declarativa, né? Vamos supor que eu chego e aí tá bastante frio, né? Tá chovendo, tá um grau bem baixo, né? Comparado ao que a gente está acostumado aqui no Nordeste. E aí eu chego e digo assim, meu Deus, que frio! É uma frase exclamativa, ela está expressando uma sensação, certo? E já pegando o gancho para entrar no assunto dos sinais de pontuação, a gente já pode também ver com vocês qual é o ponto que eu posso usar para uma frase exclamativa,
Como já foi falado, o ponto de exclamação geralmente ele é muito usado para expressar sensações, sentimentos, né? Admiração e por aí vai. No caso de uma frase negativa, você vai saber que uma frase é negativa porque a frase negativa sempre vai transmitir uma ideia negativa. Geralmente ela tem a palavra não no meio, né? Vamos supor que você pergunta assim: você tem, você tem um celular novo? E aí a pessoa vai responder: não, eu não tenho um celular novo, meu celular, eu não comprei um celular novo. Você respondeu com uma frase negativa, certo? E existe também a frase imperativa, né? Que é aquela frase que a gente usa para fazer pedidos, ou para dar ordens, ou para dar conselhos, né? Vamos lá, exemplos de frases imperativas. Por favor, você pode pegar para mim essa garrafa que eu não alcanço? É um exemplo de frase imperativa. Apesar da palavra imperativa, ela chama de imperativa porque você está fazendo um pedido, né? No caso, dá um conselho. Fulano, faz assim, se você colocar muito açúcar no café, pode ser que fique doce demais e depois não vai ter como você tirar o açúcar, né? Então faz isso, coloca pouco café, ou então pouco açúcar, ou então não coloca açúcar. Aí quando você for tomar, se ele tiver amargo, é só você colocar. É uma frase, claro que eu usei um exemplo grande, mas eu posso resumir esse exemplo em só coloca pouco açúcar, né? É um conselho que eu estou dando, uma sugestão, é um exemplo de frase imperativa. Em relação aos sinais de pontuação, existem, além dos que eu já falei para vocês, existem outros sinais de pontuação que são as aspas, né? As aspas, elas geralmente são utilizadas, né? Elas indicam que a gente retirou a fala de alguém do texto, ou a gente pode usar quando a gente quer colocar uma palavra, a gente quer destacar uma palavra por alguma razão específica. Existem também as reticências, que são os 3 pontinhos. As reticências, elas são sinal de que aquela frase tem uma continuação, certo? Por isso são 3 pontinhos. Elas dão a ideia de continuação. Eu estava escrevendo alguma coisa e aí essa ideia teve que ser interrompida, né? Eu interrompi a frase. Ou eu estou escrevendo alguma coisa que pode continuar, mas eu não vou continuar agora, eu vou parar por aqui. Só que ela pode ter continuação. Coloco as reticências, que são os 3 pontos, certo? Como diz, são usadas para indicar uma interrupção de um pensamento. O ponto final, como a gente já viu, ele serve para indicar o final de uma frase simples, certo? Ele pode ser usado para uma frase afirmativa e também pode ser usado para uma frase negativa, certo? Ele é simplesmente para terminar uma frase. Ponto de exclamação, ele indica admiração, alegria e espanto e assim por diante. 2 pontos, geralmente os pontos, 2 pontos são usados para dar uma explicação, para enumerar coisas, certo? Vamos supor que eu digo assim, eu tenho 3 atividades para fazer. Uma de matemática, uma de português e uma de ciências, né? No caso dessa frase, né, eu tenho 3 atividades para fazer, coloco 2 pontos. Eu estou colocando 2 pontos porque eu vou explicar alguma coisa, né? Ou então eu estou listando alguma coisa, né? No caso, eu listei quais eram as atividades que eu tenho para fazer. Temos também o travessão. O travessão, gente, ele é um traço comprido, né? Um traço um pouco comprido, e ele indica que alguém vai falar. Nos textos em que tem falas de personagens, a gente sempre encontra o travessão. Ele sempre vem na frente da fala de algum personagem, certo? A vírgula, ele serve para indicar uma pausa pequena na leitura, né? Ou quando eu vou fazer uma lista de coisas também, né? Eu posso usar a vírgula para dar pequenas pausas, né? Quando eu vou listar, por exemplo, eu gosto de cantar, eu gosto de escutar músicas e gosto de ler. Quando eu, no intervalo entre cantar e escutar música, eu coloco vírgula, certo? É uma pequena pausa.
Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, uma pequena história em quadrinho para a gente refletir um pouco sobre a importância da pontuação, né, da gente usar os sinais de pontuação corretamente. Vamos lá. O mundo de Leloca, um presente especial. A Leloca chegou para o pai dela e falou: Papai, eu já sei o que quero ganhar de aniversário. Vocês observaram que depois de papai tem uma vírgula? Tem uma vírgula porque papai, esse é um assunto que vai ser trabalhado com vocês bem futuramente, certo? Mas eu já vou logo citando aqui. Tem uma vírgula porque papai é um vocativo. Vocativo é uma palavra usada é um tratamento que eu dou para alguém. Eu estou me referindo a uma pessoa, estou falando para uma pessoa, e aí eu coloco o modo como eu chamo essa pessoa e tem que vir essa vírgula antes de vir o que eu tenho para dizer para ela, né? No caso, papai, vírgula, eu já sei o que eu quero ganhar de presente de aniversário. Ó, como ela falou expressando empolgação, vocês observaram que tem um ponto de exclamação aqui? Esse ponto de exclamação é para indicar que ela está empolgada com a ideia que ela vai levar para o pai dela, certo? E aí o pai dela já diz assim, e o que é que a minha princesa quer? E o que é minha princesa? Né? No caso aqui, também tem um vocativo, só que esse vocativo ele foi transferido para o final da frase, né? O pai dela falou, e o que é minha princesa? Tá vendo? Aqui deveria ter uma vírgula. Como não tem uma vírgula, pode confundir a mensagem que quer transmitir. Eu posso muito bem, devido à falta da vírgula, ler assim, ó, e o que é minha princesa? E o que é minha princesa? Como se eu estivesse perguntando o que é a princesa dele, entendeu? O uso da vírgula ou a falta da vírgula pode mudar completamente o sentido da frase que eu quero transmitir, né? E aí ela fala assim para ele, um par de patins? Né? É como se fosse uma pergunta misturada com admiração, né? Ela já sabe o que ela quer, mas ela está falando como se ela está pedindo a ele isso, né? E aí ele, um par de patins? Vocês observaram que tem aqui um ponto de interrogação? Esse ponto de interrogação, ele vai dizer para a gente qual é a entonação que a gente vai usar para ler essa frase. Um par de patins é uma pergunta, certo? E aí lá vem ela novamente com uma pergunta. Ó. Observa que tem um ponto de interrogação aqui no final dessa frase. Ó. Qual o problema, papai? Eu estou lendo qual o problema, papai, falando como se tivesse a vírgula, né? Porque a gente já entende a ideia que quer transmitir. Porém, como não tem a vírgula, que também é um vocativo que foi colocado no final da frase, como não tem a vírgula aqui, eu poderia muito bem ler direto. Ó. Qual o problema, papai? Aí eu pergunto para vocês, se eu ler assim, qual o problema, papai? Vocês vão entender? Fica complicado de entender o que essa pergunta quer transmitir para a gente, né? Então, eu não vou ler o restante da história, vou deixar aqui para vocês, né? Deixar aqui para que vocês possam fazer a leitura do restante da história e que vocês possam ir, a partir da explicação, né, que eu dei, observando os pontos que foram usados, tentem entender o que cada frase dessa, de acordo com a pontuação, está querendo dizer, certo? E na língua portuguesa também nós temos uma palavra que é chamada de substantivo. O substantivo ele também é muito importante para a nossa comunicação, porque é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, né? O substantivo é aquela classe de palavras que nomeia tudo que existe, certo? E eles podem ser flexionados, né? O substantivo ele pode ser usado com gênero masculino, feminino. Ele pode ser mudado também de acordo com o número, ele pode ser singular e plural, e também com o grau, ele pode ser escrito no aumentativo e no diminutivo, certo? Existem também tem uns tipos de substantivo específicos, né? E os mais comuns, os que a gente vai estudar, são esses, ó. O substantivo próprio, o comum, o concreto e o abstrato. Substantivo próprio é aquele substantivo que é usado para dar nomes próprios, né? Como nomes de pessoas, nomes de lugar, apelidos, né? E
Eu trouxe aqui para vocês alguns pequenos exemplos de substantivos, certo? Ó, substantivo próprio, né? Márcia, Daiane, Anderson, Roberta, Riachuelo, que é o nome de uma loja, o nome de uma empresa. Avenida Nelson Coelho, que é o nome de uma avenida. Tem que ser escrito com letra maiúscula, porque é um nome próprio, certo? Fortaleza, que é o nome da nossa cidade, certo? Tudo aquilo que nomeia pessoas, lugares, empresas, instituições, sempre são substantivos próprios. Nós temos também o substantivo comum, certo? Substantivo comum são aqueles que nomeiam objetos, né? Nomeiam qualquer coisa que não seja pessoa, lugar, instituições e tal. Eu trouxe aqui também alguns pequenos exemplos aleatórios para vocês. A papagaio. Eu posso muito bem dar um nome para esse papagaio. Se eu der um nome para esse papagaio e ele passar a ter um nome próprio, o nome próprio dele eu vou escrever com letra maiúscula, certo? Porque é um nome próprio, um nome que é só dele, certo? Agora, papagaio em si é um substantivo comum. Ele tem que sempre ser escrito com letra minúscula, certo? Praias, cacaueiros são os pés de cacau, certo? Livro, boneca e por aí vai. Existem também os substantivos concretos que se referem a ideias, né, que não dependem da gente, são ideias que são separadas da gente, né? E são ideias de coisas que podem ser, de certa forma, tocadas, né? Milho, casaco, pedra, mãe. Existe também os substantivos concretos, né? Por mais que eles possam não existir, né? São lendas, mas eles também são considerados como substantivos concretos porque se trata de coisas que são independentes da gente, elas não estão em nós, né? No caso, fada, anão, também são substantivos concretos, que se tratam de ideias, de coisas que podem, pelo menos na nossa imaginação, dentro da história, elas podem ser coisas concretas dentro daquela história, dentro do conto elas são concretas, certo? Por isso são considerados como substantivos concretos. O abstrato, ele já se refere a coisas que não podem ser tocadas, né? No caso de ações, sentimentos, estados de espírito, certo? Coloquei aqui alguns pequenos exemplos. Ó, viagem, né, que no caso é um substantivo que se refere à ação de viajar. Né? Eu estou falando da ação de viajar, é um substantivo abstrato. No caso, saudade, é um substantivo que se refere a um sentimento. Eu não posso tocar o sentimento, mas existe um substantivo para dar nome a ele, certo? Da mesma forma, o estado de espírito, né? O cansaço. O cansaço é o modo como alguém pode se sentir. Eu não posso pegar no cansaço, mas eu posso dar um nome a ele para poder entender o que ele é, certo? Vou deixar também para vocês uma pequena atividadezinha, né? Na folha, para as crianças que vão participar apenas pelo modo online, vocês vão ter a atividade disponível na secretaria. Não deixem de vir pegar. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato com a escola, certo? Mas não deixem de assistir o vídeo, certo? Curtam, comentem, para que eu possa saber que vocês estão participando. Se vocês quiserem comentar, fazer os comentários até no vídeo mesmo, com as dúvidas que vocês têm, fiquem à vontade, é até mais acessível para vocês. Vocês fiquem à vontade, fica a critério de vocês, né? Não deixem de comentar, vai ser o modo como eu vou saber, não deixem de curtir. Vai ser o modo como eu vou saber que vocês assistiram a aula, certo? Então, é isso. Bom aprendizado para vocês.